Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Saia do Rascunho com Fernanda Toqueto, que tem como objetivo ajudar você a ter insights aí para transformar a sua vida e multiplicar os seus resultados. Por aqui, a gente deseja que os seus projetos e os seus sonhos não fiquem no rascunho. Por isso, nessa mesa, eu sempre trago pessoas que eu admiro, que fazem parte da jornada, que me ensinaram, que estão comigo, que acreditam nos projetos, que fazem parte do meu grupo de empresários, para ajudar você aí a ter os insights que você precisa, hackear a performance, entender o caminho. Então, pega papel e caneta, porque hoje, qual é a minha intenção? O que você pode esperar desse episódio? Sucessão familiar, mentalidade, estratégias de marketing, atendimento e negociação no mercado de venda de imóveis de alto padrão. Não é só sobre os imóveis de alto padrão, é sobre mentalidade para vender para pessoas que realmente gostam de produtos com valor agregado. Ou seja, aqui nessa mesa hoje, um especialista em imóveis, vocês vão ter a vantagem de entender então como vender para produtos de valor agregado para clientes exigentes, qual é o caminho? Um caminho que dá certo e de muito resultado. Nesse episódio do podcast, meu convidado é o empresário Alberto Capel, ele que é diretor da Capel Imóveis, que tem como propósito conectar você, as pessoas, com os melhores investimentos imobiliários, com imóveis de alto padrão. Na nossa região, onde eu moro, Vale do Taquari, Rio Pardo, Rio Grande do Sul, Brasil e no exterior. Porque quando a gente tem um propósito, não importa onde a gente está, a gente faz o que precisa ser feito. Alberto, seja bem-vindo e eu esqueci, membro do grupo de empresários Titanium Class, que em breve aí vai ter mais um encontro especial. Alberto, vamos falar um pouquinho, para quem está aqui conosco te conhecer, dessa jornada. Antes de começar o podcast, eu disse para ele, para de falar, Alberto, porque a gente precisa falar no podcast. Onde você foi treinado? Onde tudo começou? Fala um pouquinho da missão dessa empresa, que tem 47 anos de mercado. Exatamente. Primeiramente, prazer estar aqui, sentar nessa cadeira onde é que pessoas que eu sou fã e admiro já passaram, né? Então, é muito engraçado, a vida às vezes coloca situações que a gente só vai compreender no futuro. Então a Capel existe há 47 anos, o processo de sucessão ele foi forçado, né? Foi um processo muito rápido, em decorrência que o meu pai ficou doente quando eu tinha 19 para 20 anos. Então a escola que eu tive, eu não tive muito tempo para aprender com ele, enquanto ele trabalhava, enquanto eu trabalhava, porque eu sempre estudava. Então a escola que eu tive foi quando eu era menor, tinha 11 anos, 12 anos, e basicamente eu acompanhava o meu pai em todas as negociações. Na época eu sempre estudei em colégio freira, e fui um dos alunos que se formou, sempre com boas notas, mas que se formou com a maior quantidade de falta, né? Tanto que chegava dezembro lá, não podia faltar, meus colegas não iam, eu lá, ficava eu conversando, tomando café com o professor, porque eu não podia mais faltar a aula, né? E um dia até a diretora, dona Inês, questionou os meus pais, né, sobre essa situação de eu faltar às aulas, né? E daí o meu pai prontamente respondeu para ela, olha, dona Inês, o Alberto não falta para ficar dormindo, mas ele me acompanha nas negociações, nas viagens, nos negócios que eu faço, e isso que eu estou ensinando para ele é uma faculdade que ninguém vai poder ensinar. Então eu acompanhei ele durante muito tempo, nos negócios, nos grupos de amigos. Meu pai é mais velho, né? A minha mãe me teve com 44 anos, né? Ela sempre brinca que com a idade de ser vó, ela virou mãe, então não esperava. E meu pai também, na época, já era mais velho, tinha 49 anos na época. E então esse foi o ensinamento que ele me carregou, né? Então de me levar junto nas questões de acompanhar os negócios e de me incluir, de ser aquele chaveirinho nas jantas, aí, nos grupos de amigos, né? E eu sempre gostei muito de economia, sabia sempre a cotação do dólar. Então os amigos do meu pai gostavam muito de me perguntar as informações, porque eu era o Jornal Nacional, praticamente assistia a todos os jornais,
né? Ele acompanhava. Era uma pessoa perguntava se sabia. interessante. Exatamente. E eu me interessava muito por eles porque eram pessoas qualificadas, né? E todos eles grandes empresários da região e sempre tinha alguma coisa também para me ensinar desde pequeno. Então tudo começou acompanhando teu pai de Exatamente. todo santo dia, assim, ele te envolvia nas... Isso me veio memórias, assim, da minha infância, do mercado, de ver eles fazendo. Eu acho que leva uma frase que eu gosto muito, que a palavra inspira, mas o exemplo arrasta. E quando a gente tem o exemplo de como fazer, a modelagem é uma consequência. E você fala de uma estratégia aqui de desenvolvimento pessoal, que é a modelagem, né? Exato. E naquela época, vamos supor, não existia curso, né? Não existia mentoria. E era uma coisa que a pessoa tinha que se desenvolver. E cada vez, quanto mais a gente estuda, eu enxergo pequenos aprendizados que meu pai transmitiu de forma empírica, né? Mas, de certa forma, tudo que eu sei hoje, eu enxergo muitas vezes espelho nele, né? Então, é muito bacana ter tido essa oportunidade de aprendizado quando eu era pequeno. E é muito engraçado, são coisas da vida que a gente só entende depois, né? E depois ele veio a ficar doente, quando eu tinha 19 para 20 anos. E, então, muito do que eu já não estava totalmente despreparado. Eu já tinha, de certa forma, um preparo empírico para poder assumir a posição frente à capa juntamente com a minha irmã na época. Eu falo muito sobre isso, né? Eu falo sobre mentalidade, sobre inteligência emocional, sobre as marcas, né, que a gente traz da nossa jornada. Ao mesmo tempo que você foi treinado, ao mesmo tempo que você foi preparado para isso, eu imagino que tudo isso te tornou uma pessoa com muitas responsabilidades. Que isso não veio sozinho, né? Sim. Que você teve que vencer muitas coisas que talvez teus amigos que tinham 19 anos não venceram. Como foi isso, assim, para ti? Então, basicamente, eu tenho procuração pública do meu pai e da minha mãe desde que eu tenho 19 anos, 20 anos. Então, as decisões, desde a administração de patrimônio, sempre acabaram passando por mim, desde muito cedo. Então, grandes responsabilidades, né? Eu sempre tive que aprender a lidar com isso desde muito cedo. A minha mãe, como orientadora educacional, ela sempre procurou me dar suporte também. E ela sempre foi uma preocupação dela em decorrência de eu pular algumas fases, né? Então, eu sempre tive que ter uma responsabilidade, né? Eu sempre tive que cuidar o que eu fazia, estando à frente da imobiliária, administrando o patrimônio das outras pessoas, administrando os valores de locação de outras pessoas, né? Um menino de 20 anos, né? E o mais bacana é que nós não perdemos clientes, né? Pelo contrário, né? Então, a gente teve esse processo de sucessão, eu muito jovem, a minha irmã também, na época minha irmã tinha 28 anos, eu tinha 20 anos. Então, a gente fez esse processo de sucessão e os clientes nos acompanham até hoje. Então, hoje nós somos clientes há 45 anos, que já é o neto já comprou com a gente, né? Então, é muito bacana que teve também essa confiança também, que sempre nos acompanhou. Claro, isso também é devido a justamente como eu transmito também isso, como eu converso com o meu cliente, né? Então, faz parte do processo que a gente implantou de sucessão, né? De realmente estruturar uma empresa, porque quando nós entramos na Capel, coloca uma pessoa doente para cuidar de uma empresa, uma pessoa centralizadora, mais antiga, tradicional, a empresa acaba ficando doente também, né? Então, quando nós assumimos, nós não tínhamos nenhum processo escrito na empresa, não tinha fluxo de caixa, não tinha nada, assim. Então, as coisas aconteciam, né? Eu preciso fazer um gancho. Será que a doença da sua empresa é a sua doença? Porque ele trouxe algo muito peculiar aqui. Meu pai estava doente, meu pai tinha uma visão mais míope, uma visão, né, que não era, foi o que ele aprendeu a fazer. A gente ou repete, ou repele, ou é protagonista. Então, você teve a oportunidade de compreender o que fazer, mas também o que não fazer. Exatamente. E você pegou a empresa com resquícios de uma doença, né? Que doença tem a sua empresa que você precisa prestar atenção? Porque ele está falando aqui para nós, nós entramos, nós assumimos e nós começamos a fazer alguns movimentos que foram essenciais para profissionalização
para que essa sucessão acontecesse. O que foi essencial nesse momento que vocês assumiram? Porque pode ser, talvez você não esteja passando por uma sucessão, mas você esteja com um sistema doente e que essa doença vira doença de todas as pessoas. E aí você tem dificuldade de bater meta, de admitir pessoas, de crescer o seu negócio. Conta para nós. A grande questão que foi o começo é a implantação de processos internos, né? Então, até como forma de evitar erros, reter conhecimento, uma questão importante foi de buscar, sim, o processo de digitalização de sistemas para ter um controle maior dentro da empresa também. E uma grande dificuldade quando se tem uma empresa antiga é justamente nós temos funcionários, e tínhamos e temos com muito tempo de casa. Então, como você vai vender a ideia do novo para o funcionário? Porque sempre foi assim, né? Então, quando nós assumimos, a empresa estava com 36 para 37 anos, né? Então, já era quase uma empresa de 40 anos. Então, nós tínhamos na época funcionários com 27 anos de casa. Cara, muito mais velhos que eu, né? Sim. Então, a gente teve que contar com a nossa equipe, foi de extrema importância, porque nós tínhamos pessoas muito mais experientes, né, que eu e a Amanda, naquele momento, dentro da empresa. E seria importante citar, desde a época que nem hoje, a Patrícia, que é a nossa gerente, está há 18 anos com a gente, né? Então, imagina, quando ela sempre... Nós brincamos semana passada, quando ela disse, pensa, quando eu entrei na empresa, eu tinha 12 anos, 13 anos, né? E ela está com a gente até hoje, então... nós, como empresários, nós temos que ter pessoas de confiança, e não são somente ela, a gente confia nos nossos funcionários, mas é importante ter aqueles pilares, né? Então, a Ana Cecília, que é a nossa financeira, está há 10 anos com a gente, então são pessoas de extrema importância, né? Para manter o pilar, são os pilares da empresa, né? Porque, mais uma vez, a Capel, o CNPJ não é uma entidade, né? Então, quem é a empresa são os funcionários, né? São os diretores da empresa, isso que é a empresa, isso que representa lá. Então, independente do setor ou da função do funcionário, quando ele está na frente do cliente, ele é a Capel, ele é a empresa. Então, a partir do momento que aconteceu algum problema, aconteceu algum erro, a pessoa não está insatisfeita com o funcionário que está na frente dela, não, ela está insatisfeita com a Capel. Então, essa questão da implantação dos processos nos ajudaram, como nós somos uma empresa com bastante experiência, a ver o que problemas que aconteceram. Então, cara, alguma vez esse problema não pode acontecer mais. Então, isso foi um grande fator decisivo. Eu sempre fui atento também às questões por mais a nossa formação, todo mundo veio jurídica, né? Meu pai era advogado, minha irmã também, eu também vim do mundo do direito. Então, a gente sempre teve uma preocupação de fazer as coisas certas, sabe? Porque a gente cresceu, a imobiliária, como toda empresa, começou numa garagem, né? Então, começou numa pequena garagem, meu pai tinha falido de um outro negócio dele, e ele basicamente atendia o cliente no sofá que ele dormia, né? E, então, essa responsabilidade, quando nós assumimos, que foi justamente, eu sei o quanto tanto meu pai quanto a minha mãe trabalharam, né, para construir tudo. Então, isso aumentou muito a responsabilidade. Mas uma coisa que ele sempre passou é que a ambição do homem nunca pode superar o seu valor. Então, fazer as coisas certas, sabe? Mesmo que pode demorar mais. Eu aprendi a ouvir diversas vezes exemplos do meu pai, vamos supor, se prejudicar no sentido de que, não, eu não vou fazer um negócio. E eu também, muitas vezes, nesses 2, 3 meses atrás, o cliente para mim, um negócio de 2,5 milhões na praia. Ele perguntou ao Alberto. Era um negócio que tinha algumas complicações, né? E eu falei, olha, juridicamente é isso que a gente pode fazer. E ele disse, tá, tem risco de dar problema? Eu falei, tem, mas tu vai estar protegido juridicamente. E ele me perguntou, Alberto, qual é a tua opinião? Tu faria esse negócio? Eu vou fazer confiando em ti. E eu falei para ele, olha, a gente não pode transformar um sonho em uma probabilidade de problema. Tanto tu quanto eu, a gente tem que dormir de noite. Eu falei, então como não é uma situação que depende de mim e nem de ti,
margem para problema? Tem. E isso, tu não acha que é o que mais faz com que uma pessoa confie e faça negócios com a outra, a verdade, a transparência, a honestidade? Se o malandro soubesse quanto é bom ser honesto, ele seria honesto só por malandragem. Porque eu acho que agora tu tocou num ponto muito especial. Vou fazer uma costura aqui. Sim. Você falou, nós assumimos. Quando nós assumimos, a gente contou com quem estava lá. Contar com quem estava lá, o nosso caminho para as pessoas nos respeitarem, para as pessoas nos acolherem e nos treinarem foi trazer processos para o nosso negócio, para ver se eu fiz entendimento. O quanto os processos têm impacto, né? Isso eu escuto muito do Conrado Adolfo, né? Fico muito feliz, quero agradecer ao Conrado por todo o apoio no negócio, por tudo que está acontecendo aí, o ecossistema do titânio. Para quem está escutando esse podcast, vai ter acesso especial à universidade aí do lucro do Conrado Adolfo, muita coisa acontecendo. E ele foi uma pessoa muito impactante na minha vida profissional, até quando eu encontrei ele, eu conversei. Eu fui numa imersão dele, foram 40 horas, 45 horas em 3 dias. 8 P's. 8 P's. Isso aí. Isso, acho que eu tinha uns 23 anos na época, quase um bom tempo. E isso me ajudou a moldar a forma como eu enxergo o marketing, né? Que é isso de tu auxiliar o cliente na jornada, né? Qual é o papel do corretor de imóveis? É melhorar a experiência de adquirir um imóvel. O corretor, ele não vende um imóvel, ele vende serviço, né? Então, a partir desse momento, a gente tem que ter a visão que é justamente como eu vou poder te ajudar. Porque, cara, realizar o sonho da outra pessoa, eu vou realizar o meu sonho também, entendeu? É sobre isso. E ele fala, você primeiro precisa de processos, depois das pessoas. Porque se você tem processos, você consegue crescer com as pessoas. Trazer um monte de pessoas para uma empresa sem processos é assinar o fracasso, né? A gente tem momentos, né? A vida ela não é linear, né? Então, tem momentos que a gente realmente tem que desequilibrar algum dos campos, seja focar muito no trabalho, tem momentos que é necessário, você não vai conseguir ir na academia, por exemplo, largar tudo e fazer profissional. Não, precisa trabalhar naquele momento. Então, a vida é um eterno equilíbrio. E é justamente essa questão de ter esses pontos de o processo é importante sim, pega, organiza a casa para poder crescer. Então você pega, monta uma base sólida, depois vamos supor, tem um crescimento exponencial. Então no ano de 2021, ali até fui palestrar no evento em Balneário Camboriú, na época nós tivemos um aumento de 800% nas vendas na empresa. Então foram várias ações que nós tivemos, né? E foi justamente aquilo. Primeiro a gente organizou a casa, tivemos um resultado mais fraco, focamos nos processos, depois a gente deu o boom. Eu vou arrancar dele, vocês podem esperar aí, quem está ouvindo, eu vou arrancar dele quais são as estratégias de marketing, negociação, nos lançamentos, para chegar nesse crescimento que ele acabou de contar. E ele contou porque ele quis, então vocês esperem que a gente vai arrancar. É breve, já vou perguntar. Só fechando a nossa linha de raciocínio, eu, quando penso em gestão de negócios, crescimento, transformação de resultado, multiplicação, eu vejo essa ordem, vê se bate para ti. Proteja as finanças. Negócio sem grana, não vai. Depois, organize a casa com os processos. Você com processos na mão, você consegue pensar em expansão. E às vezes a gente pensa, não, tem que vender para depois eu vender. E não, processos dinâmicos, né? Porque está sempre mudando. Né? Não é ser engessado porque fluidez. Assim, porque mas o caminho tem que estar claro. Se você dá um mapa para uma pessoa e um GPS, mas não coloca o destino, ela pode não chegar em lugar nenhum. Né? Depois, as pessoas, para crescer, você precisa de pessoas. Você tinha uma estrutura para crescer tudo isso. Isso não aconteceu da noite para o dia, né? Estrutura, pessoas. Aí uma empresa ela precisa vender, porque sem vendas ela não se sustenta. Vendas cura tudo. Vendas cura tudo. E aí ela precisa pensar com fundamentos, em princípio, num marketing, como você colocou o que você aprendeu, sustentável e não da moda, né? Que caminha pelos dois ramos, né? Online e offline, vocês fazem muito bem isso e eu vou arrancar aqui também. Mas olha só, Alberto, eu convivi há pouco tempo aqui contigo num lançamento, mais de que um lançamento eu acompanhei e outro eu fiz negócios contigo, né?
em que a Capio lidera em vendas. Sim. Que a Capio, você sai na frente que nem trator e você faz acontecer um resultado que você revelou aqui. Qual é o segredo? Então, não existe bala de prata, né? São uma série de fatores que vão construindo o resultado. Então, a gente acredita que não existe milagre, né? Ou uma única atitude vai ser responsável para você vender muito, né? Então, a gente tem diversos pilares, né? Um deles é o produto. Então, se o produto não for bom, é difícil, entendeu? Tu ter uma venda boa. Quando a gente fala em produto imobiliário, a gente tem principalmente localização. Então, um dos principais fatores em termos de valorização de liquidez do imóvel é o CEP. Então, localização é tudo. Não adianta você ter a melhor casa do mundo, o melhor apartamento, numa localização ruim. Dentro da enchente? É um dos fatores, com certeza. Ou perto de algum bairro que tem um índice de criminalidade mais alto, né? Então, se as pessoas soubessem o impacto, porque o custo do tijolo é o mesmo, a gente fala. Então, o custo do tijolo da mão de obra é o mesmo, entendeu? Aqui, óbvio, a gente vai mudar de Lajeado para Porto Alegre vai ser mais cara a mão de obra, mas o custo do tijolo é o mesmo. O que muda é o terreno, e isso é que vai potencializar a valorização do imóvel ou não. Então, uma vez eu tive uma cliente lá em Venâncio, que ela estava comprando um terreno para construir a casa dela, lá. Isso faz alguns anos. E nós tínhamos no loteamento lá 2 posições de terreno. Na época, hoje um terreno nessa localização está 200 mil. Na época era 80 mil reais o terreno. Tinha um que mudava uma quadra, um era 80, o outro 85. Né? E ela queria, obviamente, não, o outro é 5 mil mais barato. Eu perguntei para ela, olha, a casa que a senhora pretende construir, a senhora tem ideia mais ou menos? Não, quero fazer uma casa com 3 quartos, 120 metros, 150 metros. Não, perfeito. Então, a gente está falando de um investimento na ordem, na época, né, que era mais barato para construir, na faixa de 300, 350 mil na construção. Né? E daí eu falei para ela, olha, não é pelos 5 mil. Eu falei para ela, porque pelos 5 mil, minha comissão é 6%, não, para mim não muda nada. Né? Mas como orientação para a senhora vai fazer uma casa bacana, eu sei que a senhora tem bom gosto, então, só que o tijolo, o custo é exatamente o mesmo para a senhora construir nos 2 terrenos. Mas se você fizer nesse terreno aqui, que hoje custa 5 mil a mais somente, é 50 mil reais a mais na casa da senhora no final, e vai ser mais fácil de vender. Então, é isso, né? Você saber ter uma boa assessoria, compreender quais são os fatores predominantes, que nem, por exemplo, a orientação solar, né, que é um fator. Quando se fala em terreno, a topografia dele, tem topografias que são mais caras, a questão dos muros. Então, hoje, o custo que é você fazer o muro de uma casa, a maioria das pessoas não lembra do custo do muro, né? Então, são vários fatores que, muitas vezes, o barato pode sair caro, ou com barato você não vai ter um resultado igual e não vai ter tanta liquidez. Não lembra o custo do muro, não pensa no muro quando compra o terreno, né? Exato. A gente foi um pouco mais além, mas a gente tem como os pilares, obviamente, o produto, isso sendo a localização principal. Depois a gente tem a construção, justamente de não vender o produto em si, mas de vender a ideia do empreendimento, primeiro, e vender a ideia da localização. Porque o produto, ele acaba sendo uma desculpa, vamos supor, para você estar naquele lugar, é um meio, né, na verdade. Vocês tornam o produto um meio, vocês embalam muito bem o produto, é isso? Exatamente, exato. A gente demonstra também resultados de empreendimentos do passado, né, e principalmente daquela localização. Então, resultado do passado não garante o resultado do futuro, né? Quem teu marido, teu esposo que gosta de trabalhar com ações sabe que resultado passado não garante o resultado futuro. Mas ensina, e no mercado imobiliário, principalmente, ele te dá boas referências, né? Então, a gente sempre procura estruturar bem, ter informação de mercado, ter informação da região, trazer exemplificação de resultados anteriores, né? E quando se fala em estratégia de marketing, a precificação, depois que você tem um bom produto, um produto bem embalado, você precisa ter uma estratégia de precificação, né?
essa estratégia de precificação, muitas vezes, ela é um diferencial, porque eu acredito, né, que a gente vê diversas vezes muito consultores começam com um preço X, né, e depois eles vão baixando o preço no decorrer do lançamento, né. Eu acho terrível, porque é até uma injustiça, porque quem compra antes merece ter valorização, né, e nós tivemos diversos casos de produtos, pessoas que compraram depois compraram mais barato que quem comprou no lançamento, né. Então eu acredito muito numa subida de preço gradual, trabalhando com preço médio, onde é que eu vou fazer a escalonagem do preço e valorizar aquela pessoa que investe primeiro, né? Do que propriamente dito colocar um preço absurdo numa expectativa, muitas vezes é por não ter um controle dos custos, porque isso impacta, né? Quando você tem uma gestão total dos números, é uma coisa precificar. Agora, quando você não tem uma gestão total dos números ou a casa não está organizada, teu fluxo de caixa financeiramente, realmente precificar é mais difícil. Né? Então, são os fatores que a gente enxerga como determinantes, e daí sim, a gente tem todo o trabalho de pré-venda que é realizado, de trabalhar com possíveis clientes interessados, trabalhar para quem é inquilino naquela região, para quem já possui imóveis naquela região. Então, de entrar em contato, fazer uma venda ativa, né? Não é sofrer uma venda, não, é vender de fato, né? Fazer uma venda consultiva legal, oferecer para a pessoa. Tem a estratégia de marketing digital, que na verdade o marketing digital ele vem para fortalecer o offline. Né? Somente marketing digital não existe, entendeu? Ainda mais o processo de compra de um imóvel, a média é 13 meses. Então é um processo de longa compra. Entre a pessoa descobrir que ela quer comprar um imóvel, ela de fato comprar, a média do mercado é 13 meses. Então, quando a gente fala em captação de leads, olha quantos leads eu vou ter que captar para ter a sorte de achar uma pessoa que está no final, que está iminente para comprar. Pessoas que estão prontas no mercado imobiliário é 1 ou 2%. Então, que está naquele momento pronto. Olha, eu já sei que eu quero comprar, eu sei o que eu quero, eu já tenho crédito aprovado, eu já tenho dinheiro. Então, é pouco mercado. Então, eu preciso criar relacionamento com esses leads, né? Então, até o Conrado Adolfo, nessa semana, postou um vídeo muito bom, falando sobre a questão dos leads, né? E que hoje os vendedores ficaram viciados em leads e, na verdade, eles não fazem o feijão com arroz, né? Que é o básico, que é tu se relacionar. Venda é relacionamento, entendeu? Principalmente venda com valor agregado. Venda é relacionamento. E escritório é lugar para te assinar contrato. Muito bom isso, hein? As vendas estão na academia, tá no clube lá no Tiricaça, entendeu? Tá na igreja, é ali que tá a venda. Nos grupos, nos cursos. Nos cursos, é network, é no encontro do vinho, entendeu? É no bom restaurante, é ser visto, entendeu? As pessoas precisam se lembrar de ti, entendeu? E tu precisa ser visto, né? E os lugares com quem tu anda e o lugar que tu vai diz muito sobre ti, né? Eu vou fazer uma reflexão aqui. Eu não sei para quem você vende, né? Um amigo meu sempre disse, Fer, você vende para reis e rainhas ou para plebeus, né? Sem nenhum tipo de preconceito na minha fala, porque eu acho que tem que ter quem vende para rei e rainha, quem vende para plebeu. Você tem que saber qual é o produto que está na minha mão e o produto onde ele pode te levar com as vendas que você vai fazer. Aqui nessa mesa hoje, nós estamos falando sobre venda para reis e rainhas. Para venda de valor agregado, venda que realmente impacta no mercado de alto padrão, ou seja, que requer um investimento maior. E ele acaba de colocar na mesa uma coisa que, para mim, tem um valor absurdo. Networking, conexões que geram conexões e oportunidades. Bem, a fala do meu amigo Bush agora, né? Ser interessante antes de ser interesseiro. Sim. Estar em ambientes onde você fomente as relações, construa confiança e possa avançar, né? Então, eu acredito muito no networking. Uma das coisas que tu nem sabe que eu estou fazendo na imersão Saia do Rascunho agora, nós colocamos rodadas de negócios. As pessoas chegam cedo no segundo dia e a gente faz à noite networking num lugar bacana. E de manhã cedo, depois que sai do networking, eu coloco eles lenha. Conexões para rodadas de negócio, intencionais. Cara, eu preciso sair daqui
sabendo quem você é, onde você está e se eu precisar me conectar contigo. Então, eu valorizo muito isso, porque dentro da ferramenta que eu ensino, que é o DNA de possibilidades, existem 3 janelas que transformam o teu resultado. Teus clientes que já estão contigo, lembra da história do teu pai? A história seguiu. Vocês foram abastecendo a história e você já está vendendo para os netos. Então, o cliente é o teu melhor cliente. Se ele não está comprando de ti, é você que não está fazendo a tua parte. É isso ou não é? Sim. Tem que criar barreiras de saída, tem que ter produto bom, tem que ter novidade, tem que estar movimentando, tem que estar nas melhores oportunidades. Ele acabou de dizer, eu vendo porque eu tenho as melhores oportunidades na mão. E a melhor oportunidade é produto, lugar certo, saber vender, precificar, fazer uma pré-venda está no networking. Exatamente. E cruzar digital com coisa. E aí eu quero a tua opinião sobre networking, sobre conexões, e tudo isso que você colocou aqui na mesa. Acho que todo mundo que é comercial, né, e principalmente quando trabalha com um produto de valor agregado maior, é conhecimentos gerais, né? Então, como é que você vai ser uma pessoa interessante para outra pessoa, né? Se você não sabe sobre conhecimentos gerais, não vai ter conexão. Então, o primeiro passo são boas perguntas, né? Então, saber perguntar é a coisa mais importante, né? Porque todo mundo gosta de falar de si, do seu hobby. Então, você pode ter a conversa mais interessante do mundo sem falar nada, só perguntando, né? Quais são as tuas perguntas de ouro? Sabe que eu provoco isso no treinamento, gente. A gente tem que ter o nosso arsenal de histórias e de perguntas. Você tem que ter uma nota no teu celular com as principais histórias que conectam com aquilo que você faz e com as principais perguntas que fazem as pessoas sair do ponto A para o ponto B, para onde você quer levar ela. Sim. Quais são as tuas? A gente tem pontos no mercado imobiliário que a gente precisa compreender, né? Para justamente fazer uma venda consultiva e não sofrer uma venda, né? Então, as perguntas quando falam em network, eu acho que é realmente, de fato, se interessar verdadeiramente pela pessoa. Quando eu tinha 18 anos, fui o aluno mais novo do Dale Carnegie, né? Então, me forneceu uma boa base. E no livro Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, temos aqui atrás. Isso. Acho que é maravilhoso, é praticamente uma leitura obrigatória, porque ele te ensina a como quebrar objeções e principalmente a conduzir essas perguntas, né? E todo mundo gosta de falar, vamos supor, sobre aquilo que faz. Quem é empresário gosta de falar da sua empresa, entendeu? Tentar descobrir o hobby. Então, qual é o hobby da pessoa? Ela vai adorar falar sobre isso, entendeu? E quando, avançando um pouco, quando entro, vamos supor, numa demonstração de um produto, por exemplo, a característica vem depois, só se a pessoa perguntar, entendeu? Foca em ter uma conversa agradável com a pessoa. Porque você vende a mente e não ao cliente. Quando de fato você aprende o poder que a mente tem sobre as decisões, você para de ignorar a inteligência emocional e usa ela a favor do teu crescimento e da multiplicação dos teus resultados. Ele acaba de revelar algo muito impactante aqui, que é, enquanto você se preocupa com os detalhes, você não tem acesso ao que de fato importa para a pessoa, o que tem valor, o que conecta. Emoção, na verdade, né? Isso, venda emocional. Então, as nossas decisões estão no nosso subconsciente e a gente muitas vezes procura achar razão para justificar aquilo, né? Então, a venda, e sempre quando você tem um fator emocional, a pessoa se predispõe a pagar mais. Então, sempre. Então, quando eu tenho fator emocional, a pessoa se predispõe. Um exemplo, um tênis branco da Adidas de couro custa R$300, um da Prada custa 5 mil. Então, o porquê a pessoa paga quase 20 vezes mais por um tênis que a função é a mesma, o material é o mesmo. É porque você tem vários gatilhos emocionais, desde pertencimento ao status, né, ao famoso merecimento, que acaba sendo às vezes uma armadilha para as pessoas, né? Mas, cuidado, merecimento é oportunidade, é uma armadilha, gostei disso. Né? Tem gente que apoia o seu padrão comportamental limitante no merecimento e nunca sai do lugar, né? Exato. Então, a gente tem essa construção de emocional. Um belo exemplo, acho que o maior deles é a Disney, né?
Então, quando a gente fala em Disney, cara, tu tá lá, tu não tá preocupado que a água custa $3,50 e eles têm água de graça lá, só tu pedir. Tu compra água, tu tá tão envolvido emocionalmente, né? E daí você tem um brinquedo, daí depois você cai dentro da loja daquele personagem, né? Então eles já te prepararam psicologicamente, né? Pra fazer a sua oferta ativa, né? E quando você chega no auge, é contar histórias, né? Eu acredito que vender é contar histórias. Então, quando tu conta uma história, tu cria uma conexão, uma questão emocional com a pessoa, tu sai dessa característica física e daí você consegue agregar valor e acelerar todo o processo de compra, né? Perfeito. Então, por isso que é importante, quando você vai vender, ao procurar conversar com alguém, o momento mais importante é a entrevista inicial ali, que não pode parecer ser uma entrevista, né? Mas são as perguntas que é para ver, olha, qual é a constituição familiar da pessoa, né? Procurar entender porque, cara, o que é importante para ti, né? Porque muitas vezes um imóvel, ele não vai ter todas as características que tu busca, mas tem aquilo que tu não abre mão. Então, tu tem que descobrir o que a pessoa não abre mão. Procurar compreender e orientar ela, porque muitas vezes a pessoa não sabe aquilo que ela quer. Então, ela não sabe aquilo que ela precisa, né? Então, a função de todo profissional de vendas é orientar a pessoa, né? Não é escolher por ela. Não, mas a gente tem que ser franco, né? A gente tem que demonstrar os prós, demonstrar os contras, né? Construir isso junto com a pessoa, essa conclusão do negócio. Perfeito. Tu falou uma coisa de histórias, tá? As perguntas, as minhas são: quem é você? Quais são os seus desafios? E a terceira: onde você quer chegar? Onde você quer chegar? Essas são as minhas perguntas que valem ouro. Quando a pessoa se senta na minha frente, eu conheço quem ela é, eu conheço o que está desafiando ela, e eu consigo extrair dela se ela sabe ou não sabe onde ela quer chegar, que na grande maioria das vezes ela não sabe onde ela quer chegar, é suficiente para que eu possa conduzi-la para ajudá-la já numa conversa. E mesmo que não seja naquele momento para ela fazer um negócio comigo, ela jamais vai se esquecer daquela conversa. Sim. Porque ser interessante, como você falou lá no início, é ajudar a pessoa independente daquilo que ela precisa. Ela nunca vai se esquecer disso na vida dela. E você falou uma coisa que eu considero importante, que são as histórias. Eu acho que a gente tem que ser especialista em 3 tipos de histórias. Na tua, né? Eu acho que a nossa história conecta, a nossa trajetória conecta. A prova dele aqui, né? Se ele só chegasse aqui e contasse, eu sou corretor, tenho uma empresa, sou diretor, temos 47 anos de mercado, parará. Ok, mas o que tem por trás desse palco? Né? Nós contamos um pouquinho. Atrás do palco tem um adolescente que faltou muito à escola porque acompanhava o pai, foi o maior treinador. Teve uma história de um pai que ficou doente quando ele tinha 19 anos e que vive hoje ainda, né? A gente não completou essa história. E que não pode auxiliá-lo, né? Até ia falar aqui, depois me achei invadindo, mas que não tem como participar da rotina de vocês hoje. Não, muitos anos. E isso também, a base é a família, né? Pela família vale tudo. E sempre tive total e condicional apoio da minha irmã, da Amanda, e também da minha mãe, e também de uma segunda mãe, que é a Marci, que tá com a gente há 38 anos lá em casa. Então, vamos supor, sem esse alicerce, nada seria possível, né? E é o que faz valer a pena, né? Então, acho que esses valores familiares, assim, até por a gente ser uma empresa familiar, ao mesmo tempo tem muita gente que não gosta, né, de empresa familiar, né? Que acha que isso é um demérito, ou muitas vezes que, não, a empresa familiar é mais fraca competitivamente, né? Mas nos momentos difíceis, muitas vezes é o que te dá apoio, o que te dá suporte, né? Para atravessar aquele momento, né? E então a gente sempre teve muito apoio, tanto eu quanto a Amanda, né? Um apoiando o outro, né? Em todas as situações. Isso é bacana, é muito perceptível. E também da família em si, né? Eu sou comercial da empresa, né? Vamos supor, e a minha irmã sempre foi a parte dos processos, né? Então a gente tem perfis que se complementam, né? Então bom. Isso também que é bacana quando a gente tem um sócio
independente de ser irmão ou não, não pode ser dois perfis iguais. Eu compreendo que não, porque senão não soma forças, né? Então ela tem o perfil dela, né? Eu tenho o meu perfil. Eu sou o cara comercial, gosto de ter movimentação, gosto de marketing, né? Gosto dessas ações assim, de network, e ela já é mais focada nos processos, né? Então, mas também muito de networking, né? Muito de network também. Acho que isso é o básico, né? De qualquer profissional. Não adianta você ser a melhor pessoa do mundo e ninguém saber. É isso aí. E também não adianta ser a melhor pessoa do mundo e também os outros não conhecerem, né, o teu serviço. E eu acredito também que é uma questão que eu enxergo hoje no mercado, independente da profissão, que hoje em dia tudo tem uma cultura imediatista, né? As pessoas querem tudo muito rápido, né? Querem uma ascensão rápida, um sucesso rápido, uma fama rápida. E na verdade é um processo de construção. Então quando a gente enxerga para você ser um bom psicólogo, para você ser um bom corretor, é um processo, são fases, são degraus que a gente tem que subir, né? As pessoas naquele momento, vamos supor que você atingiu um certo status, ninguém vê a história por trás, né? Os tombos, né, que tiveram. É sobre isso. Então, as pessoas só enxergam aquele momento, o palco. Não enxergam o que está atrás do palco. E principalmente quem está contigo atrás do palco, né? É isso aí. Então, e hoje, quando eu olho para o mercado imobiliário, a gente tem que compreender isso, é um processo. Então, é importante o corretor nichar. Sim, o corretor tem que nichar, ele tem que se posicionar, ele tem que encontrar meios. Só que ele tem que ter afinidade com o produto. Ele tem que ter afinidade com as pessoas que consomem aquele produto. Entendeu? Senão não adianta, senão ele não vai vender, ele pode sofrer alguma venda. Às vezes a gente tem casos que, cara, cai uma venda no colo, mas é exceção, entendeu? E isso não vai ser sustentável. Então, acho que sempre a pessoa, eu acredito que a pessoa ela tem que ter esse processo de construção contínua, de melhora, né? Porque o futuro, ele chega antes para alguns, né? Opa, repete. O futuro, ele chega antes para alguns, né? Olha, tem gente, eu acho que não chega nunca para essa, né? Então, isso a gente aumenta a necessidade, a gente está sempre buscando conhecimento. Agora a gente tem a questão de tecnologia de inteligência artificial, uma coisa que está vindo, né? Então, a gente tem essa aceleração dos processos de digitalização que ocorreram com a pandemia, que já vinha, acelerou todo o processo. Então, cara, se você ficar simplesmente em casa, ficar com a sua máquina de escrever lá, realmente o futuro vai demorar para chegar. Agora, se eu for atrás de estudar, investir, trazer equipamento, trazer sistemas novos, né, daí realmente eu estou acompanhando o meu tempo e não estou ficando para trás. A partir do momento que eu paro, eu já estou para trás. Então, é uma esteira. A partir do momento que você parou, meu amigo, tu já está para trás, porque o outro está correndo do teu lado. Tá vendo? Histórias. No detalhinho, nós entramos na história por trás do palco. E você, com certeza, escutou o podcast de uma forma diferente, porque nós conectamos você com a história desse negócio. Então, existem 3 histórias que nós, na minha visão, temos que ser especialistas. A nossa própria história. A segunda história, a história dos nossos produtos. Você acabou de contar. Você só não especificou produtos. Mas tá vendo aquele prédio que a gente vendeu? Qual é a história daquele prédio? Sim. A história não determina o presente, mas a história ensina o presente, o que dá certo. Então a gente tem que dominar a história dos nossos produtos, né? Eu sempre digo, qual é a história do titânio? Tu sabe qual é a história do titânio? Como o titânio nasceu, como aconteceu, como se construiu tudo ao redor, tem uma história. E a terceira história é do resultado das pessoas que acreditaram naquilo que você ofereceu. Exatamente. Que são os depoimentos, que é a cobra morta, sim, né? Que é o resultado final. Vende sozinho, né? Sim. Então, e o mercado imobiliário realmente, a gente está nele há muito tempo, cresci no meio, e é incrível como ele tem a capacidade de transformar vidas e fornecer uma segurança, de realmente alavancar resultados, né? Então nós estamos numa região, né, muito próspera, pegar a região de Lajeado aqui. Então, quando a gente olha para os números de Lajeado nos últimos 5 anos, no mínimo, quem comprou qualquer imóvel, na média, 80% de valorização a 100%. Então, esse é o mínimo que a gente teve nos últimos 5 anos.
Mas, obviamente, nós temos clientes que valorizaram em 153% entre comprar e vender em 5 anos. E daí, quando a gente olha para os cenários de índices oficiais, IPCA 37%, CDI 40%. Então, se a pessoa soube aplicar o seu resultado financeiro, e muitas vezes não é comprar um imóvel à vista, é comprar um imóvel parcelado. A maioria das pessoas não compra à vista, mas tem aquele parcelamento direto com a consultora, né? Tem às vezes a permuta, que é trocar de carro, recebe o carro, coloca o carro no negócio. Então, não é pagar à vista. Então, eu potencializo ainda mais o meu retorno, porque eu não tive que desembolsar todo aquele valor, né? Então, isso são oportunidades que o mercado imobiliário traz, acho que tem um desempenho. Um outro fator muito importante também, quando a gente fala em investimentos imobiliários, é a recorrência. Então, quando eu constituo uma carteira de locação, eu tenho essa recorrência mensal. Caso eu esteja em atividade ainda, às vezes trabalhando, eu posso utilizar esse valor para comprar novos imóveis. Então, vou lá pagar uma parcela de imóvel. Acaba virando uma bola de neve, entendeu? Para depois, quando eu me aposentar, eu vou ter essa renda de locação para me manter. Então, esse é o caminho de muitos dos nossos clientes. A gente tem clientes que vivem exclusivamente, depois dos 50 anos, 60 anos, das fontes de renda deles, de locação principalmente. Então, o imóvel é o único investimento onde é que você tira aquele provento mensal e o montante do capital ele fica atualizando. Então, se eu botar numa aplicação de 1% ao mês, 10 milhões, 1 milhão, por exemplo, daqui a 10, e eu tirar todo mês os 10 mil reais, daqui a 10 anos eu vou continuar tendo 1 milhão. Agora, se eu comprar um imóvel de 1 milhão, vou ganhar 6 mil reais de locação. É menos do que os 10 mil, sim. Mas daqui a 10 anos, quanto vale esse imóvel? A tendência é que ele vale 2,5 vezes, 3 vezes mais. Então, a grande questão do mercado imobiliário é isso, é constituir a renda recorrente. Você pode se utilizar para comprar outros imóveis, ou você pode se utilizar desse valor para sua subsistência, né? E o capital está sempre atualizando lá. Então, é um meio, sim, de se proteger também. Quando a gente tem uma instabilidade econômica, estabilidade das ações, muita gente corre para o mercado imobiliário, porque pelo menos eu vou estar protegido da inflação, porque a tendência dos imóveis é corrigir pelo menos a inflação, fora os gatilhos de valorização, que daí é decorrida à região, decorrido ao empreendimento em si, aos projetos lá. Então, por isso que a gente vive no mercado imobiliário, a gente tem diversos clientes, né, que realmente constituem sucesso, né, e é possível sim, ainda mais estando numa região privilegiada. A gente está aqui em Lajeado e Venâncio Aires também é uma ótima região. Sensacional. Eu quero te fazer mais umas 2, 3 perguntas aqui, uma focada em estratégia de marketing. Qual é a tua principal estratégia de marketing hoje? E como você chega no insight? Cara, é por aqui. Sempre me lembro do Jota me falando assim, Fernanda, tu quer dominar o teu mercado? Domina a estratégia. Você precisa dominar a estratégia. Para você dominar a estratégia, o que você faz para você ter essa visão, para construir essa percepção, para nutrir isso? O marketing em si, ele está sempre mudando, né? E é incrível, às vezes o que você faz, vamos supor, em termos de digital, você monta toda uma campanha, ela performa super bem. Você repete a receita, vai mal. Então, ela é cíclica, né? Então, a gente tem que estar sempre testando, desde testando públicos, testando também a questão das copies, né? Então, hoje em dia o marketing digital é muito erro e acerto, né? Então, só tem que acertar mais do que errar, porque senão você está rasgando dinheiro, né? Hoje, o digital, ele fortalece, né, o offline, né? Então, vendas de valor agregado é relacionamento, entendeu? Tu constitui isso, é isso que vai fazer. Você tem que ter uma empresa séria, né, por trás, vender a credibilidade, vender a tua história, a tua tradição, e o que vai fazer os negócios é o teu relacionamento, né? Agora a venda, vamos supor, de valor agregado menor, Minha Casa Minha Vida, produtos de baixo valor, realmente as pessoas entregam mais facilmente seus dados, então elas vão lá se cadastram. Então realmente, produtos mais baratos têm muita venda para pessoas que não nos conhecem, né? Agora, geralmente, valores maiores,
para quem já te conhece, já teve um certo relacionamento, já tem algum conhecido em comum que já adquiriu contigo, né? Então, essa questão da indicação é de extrema importância. Terceira janela, né? Exato. Uma boa indicação é meia venda, né? Então, quando a gente tem essa questão da indicação, tem que ter a cultura de pedir. Cara, se tu realmente ajudou a pessoa, tu instruiu ela, a pessoa tá feliz, ela tá satisfeita, ela vai te indicar. Os dados mostram que as pessoas têm até 80%, 90% de intenção de te conectar com alguém quando você faz algo bom para elas. Só que elas não lembram de fazer isso. Não. Então, se o boca a boca funciona, tu imagina os movimentos intencionais. O ciclo, né, na linear de possibilidades, na minha visão, é o que pode ser bom para você, tem mais alguém que pode ser bom. Mesmo, a pessoa pode não fazer negócios contigo, mas ela pode ter alguém para conectar com você para fazer esses negócios. Tem que ter isso na atitude, tem que ter isso no processo. Por isso que quem tem processo exato. Não sai de uma venda. E agora a gente também estamos iniciando, tanto eu quanto a minha irmã, a questão de aumentar a produção de conteúdo, né? A gente assinando. Então, gerar conteúdo realmente de valor. Eu focado na parte de investimentos, né? E a minha irmã focado mais na parte de locação de condomínios, que ela domina. Atrelado à marca, então isso vai ser tanto distribuído em mídias sociais, LinkedIn, a gente tem o RD Station, que com uma base de clientes muito forte, são mais de 3 mil clientes ativos hoje na imobiliária, então a gente tem que se comunicar com esses clientes, porque uma questão que eu enxergo com os corretores e com o time, né, muitas vezes a gente está preocupado em caçar cliente na rua, e a gente não olha para a nossa base, entendeu? E daí, cara, eu tenho 10 mil clientes dentro do CRM lá. E a gente tá lutando para conseguir mais cliente na rua, entendeu? E olha a nossa base de clientes. Olha para dentro. Exatamente. Olha para trás, as janelas do cliente, do networking, da indicação, são que multiplicam o resultado em primeira mão. Quando cai essa ficha e você realmente se centra, as coisas começam a voar. Então, a tua estratégia é sempre essa, fazer o bem feito que tem que ser feito no off. Sim. E agregar o valor no on para atrair quem realmente se interessa pelo que você tem para oferecer. Sim. Também trabalhamos muito forte a questão de Google, então a gente acredita muito. Tem que estar bem posicionado, ter um bom site, bem estruturado. Depois a gente tem nosso site 100% craqueado, então a gente consegue fazer remarketing com as pessoas, né? Impactar elas novamente. A gente tem funis de automação dentro do RD Station para esquentar o lead, para preparar ele também, para depois, quando a pessoa levanta a mão, já ser um lead mais quente. A gente tem isso interligado ao CRM, né? Então são diversas, como eu te falei, não existe uma bala de prata, né? A gente tem diversas estratégias, que nem, por exemplo, vir aqui é muito importante para a questão de network, posicionamento de marca. Eu sou referência hoje na questão imobiliária no Grupo A Hora, então pelo menos uma vez por mês eu tenho um programa onde é que eu falo lá 30 minutos sobre o mercado imobiliário, a gente traz os apontamentos, né? Então é uma construção, uma série de fatores, né, justamente para a construção fortalecer o CPF, para fortalecer o CNPJ, como eu aprendi contigo. É sobre isso. Gente, olha que incrível isso que ele está colocando na mesa, né? É a visão de todos os pontos de contato que atraem as pessoas certas para entrarem no negócio. Porém, jamais se esqueça, o que você mais precisa está na tua mão já. Está no teu CRM, está na tua lista telefônica, está na pessoa que você vai encontrar na academia daqui a pouco, na pessoa que você vai ter uma reunião, né? Ou vai encontrar num curso, num restaurante. É ser intencional. Né? Ser totalmente intencional. Então, muitas vezes, quando eu vou a algum evento, eu já mapeio quem é que vai estar lá, com quem eu preciso falar, com quem eu preciso me relacionar. O que é ser intencional agora? Posso? Pode. Super intencional. Para você que está assistindo nós aqui, e em alguns momentos eu falei a palavra titânio. E o Alberto faz parte do meu grupo de empresários do Titânio. Hoje, em especial, nós estamos recebendo mais 6 empresários, tá? Pessoas incríveis e que eu tenho certeza que tu vai fomentar relacionamento, amizades, porque a gente está fazendo isso muito lá.
e negócios também. Então, estão chegando mais pessoas. Se você tem interesse em saber um pouquinho mais sobre o nosso grupo, que é extremamente exclusivo de pessoas incríveis, eu vou deixar no link desse podcast um formulário de aplicação. Eu mesmo vou ler esse formulário e faço contato com você. Vou deixar as principais informações do que a gente valoriza para a pessoa poder fazer parte do Titânio. Ela não é intencional, é super intencional. Se você chegou até aqui, você está num papo de titânio, né? De pessoas que empreendem, que fazem acontecer, que querem aprender, que querem trocar, que não têm medo de compartilhar suas estratégias, porque sabe, quanto mais eu ensino, mais eu aprendo, mais longe eu vou e me conecto com as pessoas que realmente me interessam. Exatamente. E é muito importante a questão do meio, né? Então isso te faz pensar quem são as 5 pessoas, né? Que você está convivendo hoje, né? A gente é a média das 5 pessoas que a gente convive todos os dias. Então, com quem eu tô? Com quem eu ando? Então, qual é o pensamento desse meu amigo? Né? Então, isso é muito importante a gente se policiar. Muitas vezes é bom de tempos em tempos a gente pensar, com quem eu tô convivendo? É sobre isso. Porque é isso que vai puxar a régua, entendeu? E vai te levar para lugares que sozinho talvez você não venha. Não. Porque eu tenho uma frase que eu fico o tempo todo repetindo ela para os alunos quando eu falo em network. Você está uma mão de quem você nem imagina, cultivando uma relação verdadeira de networking comigo. Então, é sobre isso. Se você cultiva as relações certas, na hora certa, você não precisa pedir nada para ninguém. As pessoas vão lembrar de você. Se você agregou valor, se você está no mesmo lugar que as pessoas é porque você valoriza as mesmas coisas. Se você percebe e compreende o que a pessoa valoriza, você pode se desenvolver para ser mais interessante. Não quer dizer que as pessoas precisam ter o que o outro tem para conseguirem se relacionar com ele. Elas precisam ser cultas, ser inteligente, ser intencional, como você falou. Cara, eu quero aprender, eu me lembro da vida inteira isso. Eu sempre convivi com pessoas que me agregavam valor, que me acrescentavam culturalmente, que me mostravam coisas que com a minha família nós não tínhamos acontecido, mas eu andava com as pessoas que tinham. E eu sempre tive muita gratidão por isso, sabe? Então, eu digo que quando você tem isso no ser, é uma pirâmide, ser, fazer, ter, né? É porque, vamos supor, um atendimento alto padrão não é você chegar de Ferrari ou de helicóptero ou levar o cliente para andar de iate. É justamente o atendimento alto padrão, é se interessar verdadeiramente pela pessoa, né? É tu ouvir, tu compreender, deixar a pessoa à vontade, né, para expor os seus anseios, né? Então, eu acredito que é isso, porque muitas vezes a gente condiciona as coisas, né? E a gente não pode condicionar, a gente tem que fazer o melhor que a gente tem com aquilo que a gente tem disponível no momento, né? E não esperar o cenário perfeito ou esperar quando eu tiver tal coisa, quando eu fizer tal coisa, porque provavelmente esse dia não vai chegar se a gente ficar condicionado. E nós temos centenas de milhares de pessoas que ganham alto padrão e não usam alto padrão. Né? E tá tudo certo. O que muda? Mentalidade. Mas a gente tem que compreender justamente para conseguir vender, tem que compreender as características e o que leva o outro a adquirir aquilo. Porque aí você vai realizar os teus sonhos. Se você entende a mentalidade do outro, se você se torna uma pessoa interessante para o outro, não é sobre o que você tem, é sobre o que você é capaz de fazê-lo sentir. Vamos fazer aqui, eu vou fazer uma pergunta para colocar na mesa o que está faltando para fechar. O que você gostaria de falar que eu não te perguntei ainda? Que mensagem? Tipo, já gravou algum podcast ou é o primeiro? Não, é o primeiro. Adoro, tem vários. Aqui no Saia do Rascunho é sobre isso. Sai primeiro podcast, saem dicas extraordinárias, saem conteúdos que estão impactando centenas de milhares de pessoas como esse. Então, se está fazendo sentido, você pega e compartilha, bate uma foto, eu vou deixar ele vai falar daqui a pouquinho, mas eu vou deixar o meu @ no Instagram, o do Alberto, da imobiliária aqui, para você compartilhar, porque, olha só, prosperidade é crescer e compartilhar. Prosperidade é uma questão de disciplina. Disciplina traz liberdade. E você terá liberdade quando você for uma pessoa próspera.
Então, se prosperar é crescer e compartilhar, se isso fez sentido para você, compartilhe esse conteúdo. Faz alguém ter insights de como pode fazer melhor a gestão do seu negócio, as suas vendas, o seu networking, porque foi sobre isso, essa construção, que já lapidou a minha entrega aqui. Então, nesse momento, eu peço, Alberto, tem alguma mensagem, dica, estratégia, algo teu, pessoal, que você gostaria de deixar registrado aqui para ajudar quem está nos ouvindo a transformar a sua vida, a multiplicar seus resultados, que esse é o nosso grande propósito aqui? Então, como eu disse, o ato de vender é criar relacionamento, né? Tem uma frase que me impactou muito. Venda é igual a conta bancária. Né? Então, relacionamento é igual a conta bancária. Então, para você sacar, você tem que depositar primeiro. Então, justamente, a construção do relacionamento é servindo ao outro, né? É escutando, é procurando ajudar, a orientar, para depois, né, eu querer, vamos supor, fazer uma oferta ativa, eu querer realmente ter algum benefício com aquilo, né? Então, como vender relacionamento é igual a conta bancária. Então, primeiro você deposita, depois você saca. E se você tentar sacar antes de depositar, o que acontece? Juro, cheque especial, meu amigo. A conta é salgada. A conta é cara. Antes de depositar. A conta é salgada. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, Alberto. Mais uma entrega aqui no podcast Saia do Rascunho. Espero que tenha ajudado você a refletir. E tenho certeza aí que tocou em coisas que podem fazer toda a diferença. Agora, trata aí de não deixar essas anotações no rascunho e nem de falar só sobre isso. De pegar, aplicar e transformar aí a sua vida e multiplicar os seus resultados. Muito obrigado e até o nosso próximo episódio.